Mano, vocês vão ver essa pop a 200 por hora. E bom, para o motor girar e gerar potência, a gente precisa de 4 coisinhas: admissão, compressão, explosão e a exaustão. Porém, nós temos ali no sistema de escape, responsável pelo sistema de exaustão é o sistema de escapamento, começando lá na válvula de escape e indo até a ponteira. Isso, nós temos que levar em consideração algumas coisas, como o material, o diâmetro do escapamento, o comprimento dele, o tamanho da ponteira, diâmetro de ponteira. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vamos seguir aqui com as anotações e ver o que a gente descobre. E bom, gente, eu trouxe aqui para vocês, ó, a gente tem aqui a formulinha básica, né? Então a gente tem aqui o intervalo de ignição, a velocidade dos gases, e a gente tem que dividir isso por RPM, certo? Aqui a gente vai multiplicar o intervalo de ignição do motor pela velocidade dos gases. A gente vai ter isso aí em polegadas, tá bom? Eu deixo uma anotação aqui, ó. Os gases de escape, eles saem numa velocidade de 300 a 335 PS por segundo. E aí nisso a gente vai ter que fazer alguns cálculos aqui, como por exemplo, a nossa moto ela é monocilíndrica, então o intervalo de ignição é 720. E aí eu fiz o cálculo aqui, ó, com 300 PS por segundo de velocidade de gases e 335. Dividido por 9.500, que é a rotação que eu tô querendo fazer esse motor girar, a gente teria 22,74 polegadas, que dá cerca de 57 centímetros. E com os gases saindo mais rápido, a gente tem 28,42 polegadas, que daria 72 centímetros de sistema de escape. Lembrando que isso aqui a gente vai pegar desde a cabeça da válvula ali, né, a sede de válvula de escape, o comprimento do coletor, perdão, o comprimento do duto de escape, a primeira curva do escapamento até a distância da ponteira. Aqui algumas marcações, a gente também tem que ver o duto, porque o diâmetro do duto de escape ele é muito importante para isso. Um duto muito fino, a gente tem restrições. E um duto muito grande, né, mais do que o necessário, a gente teria ali uma descarga extremamente livre, então a gente teria percas, tanto de torque quanto potência. Imagina nessa parte, é como se fosse um canudo. Se ele for muito fino, a gente não consegue puxar. Se ele for muito grosso, o canudo, lá ele. A gente tem que fazer muita força para poder puxar ali o milkshake ou o refrigerante, tá bom? Então no caso aqui, ó, a minha sede de válvula ela tem 18 milímetros de diâmetro. Minha sede de válvula de escape. E aí eu gosto desse cálculo aqui de vezes 1.2 porque a gente faz um efeito corneta, né? E a gente consegue ter uma eficiência melhor e um equilíbrio ali entre velocidade de gases e o fluxo também. Então o meu duto, ele vai morrer em 21 milímetros, tá vendo? E o meu escape teria que ter 25.92. Vamos arredondar para 26 milímetros, certo? E isso usando a válvula original da BC25. Na válvula da Titan 150, né, que eu tô querendo colocar no meu cabeçote, eu já tenho uma série de válvula com 24.3. E aí o meu duto ele passa a ser de 29.16 e o meu escape, na questão do diâmetro, o ideal seria 34.99 milímetros, ou seja, 35 milímetros, né? E qual que é a pegada aqui? Muitas vezes a gente não consegue achar um duto de escape na medida que a gente precisa. Então a gente pega a mais próxima, né? Então se aqui eu tenho 25, eu acredito que o mais próximo daqui seria 27. Posso colocar 27 ou posso colocar uma medida abaixo de 25, que me traria restrições. O que a restrição ia favorecer na baixa e o 27 favoreceria na alta, com um pouco de perca nos dois. Porém, o 25 seria o equilíbrio ideal. A mesma coisa cabe aqui, certo? E aí, a gente tem aqui também uma coisa que eu marquei pra vocês, eu achei muito interessante. É a condutividade térmica de cada material. Por quê? Não é somente a gente colocar um escapamento, a gente tem os materiais ali, como o ferro, o aço carbono, o aço inox e o titânio aqui em cima, tá vendo? Vocês podem perceber que aqui, ó, ele tem 80 de condutividade térmica. Ou seja, esse escapamento, ele troca calor muito mais rápido que o de aço carbono, que é de 45 a 55. Já no inox, ele cai de 15 para 16,2. Isso de 20 a 100 graus no escapamento de inox, certo? O mesmo escape de inox, se a gente levar ele aqui a aproximadamente 500 graus, ele tem uma condutividade térmica de 21,5. Ainda assim, ele troca menos calor que o escapamento original de aço ou de aço carbono. Já o titânio, ele tem 11,4 até 22 de condutividade, ou seja, ele retém muito calor. Porém, a gente tem uma grande questão aqui. Por quê? No inox, eu cotei aqui com a fornecedora e eu vou gastar em torno de R$200 de material para poder fabricar o meu escapamento na minha Pop, que é uma moto pequena e usa um escapamento pequeno, é pouco material. O de titânio já subiu de R$1.000 a R$1.500, segundo as distribuidoras que eu achei. Então, assim, é uma diferença de preço muito grande. Porém, o melhor de todos é o titânio, porque ele retém bastante calor e ele também é o mais leve. E por que é importante reter calor no escapamento? Porque a gente tem um fator físico, né? Que são as moléculas. Quanto maior for o calor, a temperatura daquela molécula, mais ela vai se expandir. Ou seja, como a gente tem a limitação ali do sistema de escapamento, que seriam as paredes do sistema de escape, a gente consegue gerar uma pressão. Ou seja, quanto mais quente tiver, mais as moléculas vão se expandir, mais pressão no sistema de escapamento. Quanto mais pressão, mais velocidade. Ou seja, a gente aumenta a velocidade de saída dos gases. E isso é muito importante, porque o motor, quando ele admite ali a questão do ar combustível, ele vai comprimir e vai ter a explosão dentro do cilindro. Na hora da exaustão, não sai 100% da mistura, fica um pouco no cilindro, certo? Então, quanto mais a gente tirar a mistura queimada, mais mistura limpa pode entrar, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, certo? Então, quanto maior for a velocidade que os gases vão sair do seu motor, mais espaço livre você tem para uma mistura limpa, beleza? E aí aqui, eu tenho uma outra questão também que é muito divertida, que é a questão da distância da ponteira. A gente tem aqui algumas coisas que eu marquei, no caso, esse aqui é o cálculo, e aí a gente tem que levar em consideração a distância da ponteira em algumas coisas, né? É muito mais exclusivo para cada motor. Porque a gente tem a duração do comando de escape, a gente tem o curso do motor, o diâmetro do pistão e o diâmetro da válvula de escape. Porém, eu não gosto de usar o diâmetro da válvula, eu uso o diâmetro da sede de válvula, que é ali que tem a verdadeira passagem. Eu deixei aqui as marcaçõezinhas,
tá bom? E aí o resultado disso aqui a gente faz menos a distância do primário. Nesse caso, eu fiz aqui duas contas, tá bom? Então, o meu comando atual, ele tem 320 graus de duração. Meu curso é 61.9 e meu pistão é 60. Minha série de válvula, 18.9, aqui um pouquinho mais preciso, tá? Isso me deu 17,3. Esse valor menos a distância do primário, que seria a curva, seria o valor da nossa ponteira. E aqui seria já com a parte de cima da Chita 150. O comando que eu vou utilizar ele tem 312 graus de duração. Eu vou estar utilizando 63 de curso e um pistão 70. E com a válvula, eu vou colocar válvulas maiores. Então eu vou usar uma válvula de escape 30 e eu vou poder utilizar 27 na sede. Isso tudo me deu esse valor de 11,34 menos 102. Seria aqui o valor da minha distância da ponteira, certo? Aqui ficou faltando 2 centímetros para chegar no que a gente precisava. Por quê? Se eu deixar esse aqui 2 centímetros mais para cá, ele pega no meu pedal de partida, eu não consigo ligar a moto. Aí, como vocês viram, o sistema de embreagem da Chita 160 tá quase finalizando já o sistema do acionamento hidráulico. Eu vou trazer um vídeo futuro para vocês. Esse sistema de escape aqui, ele não é um de competição, por quê? É o que eu tinha na oficina, tá? Ele chegava até aqui assim, mais ou menos, ó. O comprimento dele que eu acertei, tá? Porque é o que eu tinha e eu não consegui ainda comprar os materiais para fazer um dimensionado de corrida. Então, ele entra numa categoria esporte, beleza? Ele tem o comprimento necessário para me entregar a potência a 9.500 RPM, ou 9.000, porque tá um pouquinho mais longo. Então, quanto mais longo, menor é o pico de potência. E quanto mais curto, maior o pico de potência. Porém, ele é restritivo, então ele ficou meio termo, beleza? E aí, aqui tá um sistema de escape. Lembrando que tem várias coisas que vão influenciar, como a preparação do meu cabeçote, o comando, o tamanho de pistão, compressão que eu estou usando, né? A minha moto usa 13,6 de taxa de compressão. E também o peso das peças. Vocês podem ver aqui que eu aliviei o sistema de embreagem, saiu mais de 1,4 kg no sistema completo aqui. E tudo isso influencia para o motor entregar um pico de potência em determinada faixa de rotação. Porém, se a gente falar somente de escapamento, a gente teria essa dinâmica, digamos assim, né? E pessoal, a gente entra naquela dinâmica do conjunto completo. Vamos fazer um exemplo, tá? Valores simbólicos. Vamos supor que a gente tem um motor que entrega 10 cavalos a 5.000 RPM. Quando a gente coloca uma taxa de compressão maior, uma cilindrada maior, a gente abaixa o pico de potência. Então, o que antes entregava a 5, vai entregar 4 ou 3.000 RPM. Se torna um motor de baixa, tá? Mas aí, o motor tem um conjunto, tem várias peças. Não é só pegar uma peça que vai fazer milagre. Eu preciso que ele gire 5.000 novamente, ou até mais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar o meu duto de escape, deixar com mais CFM, mais fluxo. Isso vai fazer o pico de potência subir. Então, como agora eu aumentei a cilindrada, a taxa de compressão, ó o exemplo, pega a lógica aqui. Eu abaixei ele 3.000 RPM, esses mesmos 10 cavalos. Quando eu preparei meu cabeçote, eu subi para 4.000 RPM o pico de potência. Mas você pensa, pô, então vai voltar 10 cavalos a 4.000 RPM? Ainda tá abaixo do original e tá entregando a mesma coisa? A moto não vai andar, o motor não vai render. É aí que tá a jogada. O pico original você baixou para 3.000, se você consegue aumentar para 4, esses 4.000 não é mais 10. Ele vira 11, ele vira 12, ele vira 13, entende? Aí você fala, não, eu quero mais. Para mim não é o suficiente, eu quero mais. Você faz o quê? Você mexe na admissão, coletor, num TBI, no escapamento com mais fluxo. Você coloca um comando graduado para favorecer a alta. Aquele motor que baixou para 3.000, agora ele já gira 5.000 de novo. Porque agora ele não dá mais 10 cavalos a 5.000. Ele tá dando 15 cavalos, 16 cavalos. São valores hipotéticos, tá? É só pra deixar mais dinâmico aqui o vídeo. Aí você fala, não, mano, mas não é o suficiente, preciso de mais, preciso de mais. O que você vai fazer? Vou fazer o escape. Aí você vai, calcula, em cima do seu motor, fabrica o escapamento, monta. Aí, nossa, caraca, mano. Tá girando 7.000 agora, velho. Meu pico de potência veio a 7.000. Que agora, ele tá girando mais do que ele girava antes, que era 5.000. Em vez dele entregar 10, ele tá entregando 20 cavalos. Dobrou a potência. Lógico que isso são valores hipotéticos, tá? Não é tão fácil assim dobrar a potência de um motor. Há pra fazer, mas requer muita coisa, né? O motor ele tem um limite ali de eficiência que ele possa gerar um pico de potência, né? Pra vocês terem noção, a eficiência volumétrica de um motor, 100% eficiente, existe um cálculo em cima disso, tudo é calculado, né? Tudo tem uma engenharia. Porém, de forma simplificada, o motor 100% eficiente ele tem que entregar 10% de potência comparado à cilindrada. Isso no motor, não na roda. Então, por exemplo, se eu tenho um motor sem cilindradas, ele vai me entregar 10. É o máximo dele, é fácil de chegar. Passou disso, já é difícil. Por isso que preparação aspirada, o pessoal fala que você tem que dar o sangue para ganhar potência, entende? Não tô falando de motores turbo porque é muito mais fácil. Você passa de 300% de eficiência, dependendo da turbina e do conjunto. Mas no motor aspirado, a brincadeira é diferente. Aí, um motor 1.000 cilindradas, o 100% seria 100. Um motor 2.000 cilindradas, ou 2.0 no caso dos carros, seria 200 cavalos, sacou? Então assim, se eu tenho um motor de Opala 4.1, 410 cavalos de motor, é o 100% daquele motor. Então, eu consigo chegar preparando meu motor a 410 fácil, sem fazer coisa exorbitante. Sacou a pegada? E quando você entende isso, você para e pensa, poxa, esse motor aqui rende muito mais cavalaria que aquele, por quê? É que você entende a jogada. Por quê? Se eu tenho um motor de Opala, vamos jogar aí pra simplificar, 4.0, entregando 400 cavalos de potência, é o ideal dele. Mas ele está entregando 100 cavalos de motor, ou seja, ele está entregando 1/3 da capacidade que ele conseguiria entregar. A P2.0, o 100% dele seria 200 cavalos, mas ele entrega 150 de motor, ou seja, ele entrega 3/4 do máximo que ele poderia entregar. Então, se eu fosse preparar um motor AP, seria muito fácil eu tirar 50 cavalos do motor, sacou? Então, uma preparação de 50 cavalos do motor AP é só 1/4 de potência que eu coloquei. Já no motor de Opala, se eu conseguir colocar, olha só, se eu conseguir colocar 300 cavalos no motor de Opala, já são metade de potência, entendeu? Porque eu tinha 1/3, 100 cavalos, e
eu consigo colocar 300, ou seja, eu coloquei metade em cima. Então agora meu motor, ele tem 3/4 de aproveitamento da eficiência dele máximo. Sacou a jogada? Isso serve para qualquer motor, qualquer moto. E é por isso que é muito importante levar o conjunto em consideração. Por quê? Não é só colocar um escapamento que vai fazer milagre. Não é só colocar um pistão maior que vai fazer milagre. Lógico, com mais cilindrada, você tem um limite maior para poder chegar, com certa facilidade. Porém, é necessário que façam outros ajustes, né? Nas motos mesmo esportivas, é muito fácil você ver moto aspirada, original, e entregar mais que 100%, né? Como a Daytona 675 da Triumph. Ela é 675 cilindradas, ou seja, o 100% dela seria 67 cavalos e meio de motor. E ela entrega 128, sacou? Ela original entrega o dobro. Então, a pegada é essa, rapaziada. Não é só trocar escapamento, não é escolher qualquer material, tudo tem um porquê. Peso, dissipação de calor, uso. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você quer mais conteúdo assim, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, compartilha com os amigos, marca o sininho, chama a vó, papagaio e periquito. Vamos pra cima, rapaziada, vamos pra cima, que isso aqui é só o começo de uma nova história e de algo grandioso. Eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês que vocês não tem noção, mano.